Amadeu, a gente foi surpreendido, né, com a decisão do ministro da perca do mandato de imediato, logo após a Câmara ter livrado naquela votação. E aí, no final de semana, a Carla Zambelli emitiu um comunicado dizendo que estava renunciando ao cargo, né? E os assessores ali do presidente Hugo Mota estão orientando ele que ele não faça a mesma coisa, não paute, está pautado para quarta-feira, o julgamento em plenário do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, né, que ele tome essa decisão de ofício, porque aí puxar a corda com relação ao STF. Há quem já discorde dessa decisão dela de renunciar depois dessa determinação, se tem validade jurídica. Então, a gente separou um trecho dessa carta da Carla Zambelli anunciando a renúncia do mandato. Olha, Eri, rapidamente. No curso desse procedimento, foi elaborado o relatório pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Diego Garcia, demonstrando, além de forma técnica e fundamentada, que não existem provas jurídicas aptas a sustentar a perda do meu mandato. Tampouco elementos que embasem qualquer condenação. Esse relatório trouxe à luz uma verdade elementar do Estado de Direito. Não se caça um mandato sem provas. É diante desse quadro, e não por medo, fraqueza ou desistência, que comunico de forma pública e solene minha renúncia ao mandato parlamentar, para que fique registrado que o mandato legitimado por quase 1 milhão de votos foi interrompido, apesar do reconhecimento formal por esta Casa da inexistência de provas para a sua cassação. Então, Francis Teixeira. É absurdo. Peraí só um pouquinho que o Mariano quer complementar. Pois não, Mariano? É só essa questão, renunciando, tanto ela como o Ramagem, eles não perdem o direito, não fica inelegível, né? Só esse detalhe que faltou. Olha, mas no caso dela já está inelegível, porque aí, quando ela renunciou, ela já tinha perdido o mandato de acordo com a decisão maior do Supremo Tribunal Federal. Quando ela renunciou, ela já estava sem um mandato. Então, do ponto de vista jurídico, esse ato dela é nulo. Os outros dois, não. O Eduardo e o Ramagem, eles seguem no mandato. Então, se hoje Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem renunciarem, aí sim eles manterão os seus direitos políticos intactos. Vai, Francis. Olha, Amadeu, é um absurdo quando uma condenada tenta se passar por inocente, porque as provas que condenaram Carla Zambelli são provas robustas. Invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, mudança de sentença, falsidade ideológica, porque falsificaram ali a assinatura do ministro Alexandre de Moraes. Então você olha essa nota e pensa em que mundo que essas pessoas vivem. É um mundo paralelo, uma realidade alternativa, porque as provas estão aí. A condenação da Carla Zambelli foi referendada até pela justiça italiana, país que ela foi se abrigar, acreditava que teria ali a sua liberdade garantida, mas pelo contrário, a própria justiça italiana reconheceu que a condenação da deputada, agora ex-deputada Carla Zambelli, seguiu todo o processo legal. Então me assusta observar como pessoas condenadas, criminosas, ainda tentam se passar de bonzinhas, de inocentes para a sociedade, para a opinião pública. O Ramagem, que está condenado a mais de 16 anos de prisão e não perdeu o mandato justamente porque a Câmara votou que ele não... Houve uma votação se o mandato dele deveria ser ou não interrompido. E, por maioria, a Câmara entendeu que não. Por isso que ele segue deputado. Mas na hora que terminar o mandato, aí automaticamente ele vai para a prisão, quer dizer, ele está foragido, né? Iria em tese para a prisão e vai perder os direitos políticos também automaticamente. Logo que conclua esse mandato, ele vai perder os direitos políticos automaticamente e fica inelegível. Aí ele vai brigar na justiça se renunciar, alegando que renunciou enquanto era deputado, enfim, vira briga de justiça a questão do Ramagem, que é um pouco diferente da do Eduardo, porque ele foi
indiciado e foi denunciado, mas ainda não foi condenado. Arremata, por favor, Alessio. Para a Câmara dos Deputados. Eu vejo essa decisão da própria Zambelli como uma forma de também eximir, de alguma forma, a responsabilidade dos deputados, como se de fato não fossem ali todos responsabilizados, porque eles livraram a pele da deputada Carla Zambelli, por mais que tenha aí uma série de provas. O Francis trouxe aí todos os episódios, os casos que trouxeram a essa condenação da Carla Zambelli, da foragida criminosa que hoje está em outro país presa, mas que deveria estar presa no nosso país. Por opção dela, preferiu estar presa na Itália. Mas, de fato, você tem diversas provas que levaram a essa condenação e essa prisão. Agora, isso não tira, e não deve ser tirado da opinião pública, não deve ser tirado também, toda vez que a gente for analisar esse caso, da responsabilidade ou falta dela dos deputados que acabaram livrando esse mandato e querem também livrar o do próprio Eduardo Bolsonaro e do Ramagem. Eu acho que essa é a estratégia agora, talvez mais assertiva, pensando pelo lado deles, cada um deles agora, para não perder seus direitos políticos ou para evitar que essa perca aconteça, vão seguir o mesmo caminho, porque vai continuar beneficiando o partido, o suplente vai assumir, vão ter o mesmo número de emendas, enfim, tudo vai continuar da mesma forma. Então, acho que a Zambelli abriu o precedente para que os demais se espelhem nesse, se é que a gente pode chamar assim, nesse exemplo da deputada agora também, Amadeu. E lembrando que o caso da Zambelli é pior porque a justiça italiana confirmou as sentenças da justiça brasileira. Não é o caso do Ramagem, que está nos Estados Unidos, não está nem em discussão lá para eles, e nem do Eduardo, que, repito, foi indiciado e denunciado, mas ainda não condenado. Mariano Icoli, muito obrigado. Até amanhã.